Corrupção e privilégios. Há mais de um ano, quase 2 anos, não se fala em outra coisa nesse país. Combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção. Mas se esquece que essa corrupção, que tem de ser combatida, ela pôde ser efetivamente enfrentada nos últimos 13 anos, quando os governos Dilma e, antes dela, Lula, criaram instrumentos, propuseram leis que fizeram concretamente com que esses malfeitos pudessem ser combatidos e enfrentados e os seus responsáveis levados aos tribunais. Antes disso, nos governos anteriores, a pergunta que fica: não havia corrupção? Claro que havia, e provavelmente, inclusive, muito mais. O problema é que quase sempre as questões investigadas ou não investigadas iam para debaixo do tapete. A luta contra a corrupção, evidentemente, é de importância, como eu já disse, mas ela tem que obedecer certos princípios. Em primeiro lugar, ela tem que respeitar a lei e respeitar um princípio essencial do nosso ordenamento jurídico, que é a presunção de inocência. Isso significa, concretamente, que até prova em contrário, você, eu, qualquer um de nós, é considerado inocente. Somente a produção de provas efetivas é que pode contrariar essa presunção de inocência. O segundo é que a luta contra a corrupção, que tem que ser levada, seja por instituições do Poder Executivo, mas, sobretudo, pelo Ministério Público e pelo Judiciário, não pode se transformar num instrumento de luta político-partidária, como se viu até recentemente. Até bem pouco tempo, parece que tudo que aparecesse como mal feito, como corrupção, como ilícito, ia somente numa direção. Finalmente, as coisas tomaram tal volume que agora não é possível mais esconder que muitos outros setores estão envolvidos e que aqueles aos quais se atribuíam atos de corrupção, muitas vezes se faz essa atribuição sem devidas provas. E o terceiro, se tem que ter um cuidado muito grande de que o combate à corrupção não se transforme num ataque generalizado às instituições. Um pouco como houve na Argentina anos atrás, que as pessoas, frente a uma crise muito grande, gritavam que se vajam todos, que todos vão embora. Não. Isso abre somente um espaço para setores de extrema-direita que nunca tiveram muita relevância aqui no Brasil e que agora começaram a ter, atacando todo mundo e pregando soluções à margem da lei, da Constituição, mas, sobretudo, à margem da democracia. Mas a questão fundamental que nós temos que enfrentar é que, se é verdade que o combate à corrupção é importante, há questões muito mais atuais, de muito maior relevância, sobre as quais nós temos que nos pronunciar. Esse governo que aí está, já há mais de 6 meses, ele está atacando fortemente as conquistas dos trabalhadores, não só nos governos Lula e Dilma, mas conquistas dos trabalhadores que foram consignadas na Constituição de 98 e até mesmo lá na CLT, em 1943. É um governo que agora está propondo uma previdência social, né, que vai fazer com que os brasileiros só possam se aposentar à beira da morte, né, ou se não morrem antes. E é, ao mesmo tempo, também um governo que está violando fortemente a soberania nacional, como nós já conversamos em outras ocasiões. Então, a questão que se coloca, além do enfrentamento desses ataques aos trabalhadores, é a questão dos privilégios. A sociedade brasileira é uma sociedade de privilégios. Sempre foi
alguns foram neutralizados, mas muitos persistem. E esses privilégios são uma expressão particular de um tema central, do problema fulcral do nosso país, que é o problema da desigualdade. Privilégio significa aqueles que não pagam impostos no país. E são muitos, que o fazem seja se aproveitando de brechas legais, seja através de sonegação, que é uma forma de corrupção, mas também seja através da ausência de uma legislação que os obrigue a pagar impostos. Vocês sabem que dividendos das grandes empresas, que corresponde a uma fortuna, muito mais do que se está pensando em economizar com algumas medidas de política econômica, esses dividendos não pagam impostos aqui, os que os recebem não pagam impostos. Somente o Brasil e a Estônia, no mundo, não tributam dividendos. Mas tem outros problemas também que são mais triviais, mas nem por isso deixam de ser menos importantes. Ao mesmo tempo que o presidente Temer, o usurpador, propõe que a aposentadoria se dê somente aos 65 anos de idade, nós ficamos sabendo que ele se aposentou aos 53. Ele e grande parte dos seus ministros estão todos lá vivendo uma segunda, uma terceira, uma quarta vida econômica. Isso são privilégios. Da mesma forma, são privilegiados os juízes, membros do Ministério Público, que ganham muito acima do teto constitucional. Ninguém pode, no Brasil, ganhar, por lei, mais do que o presidente da República. É uma coisa em torno de R$35 mil, um pouco menos, inclusive. Pois bem, só no Rio de Janeiro, né, nós temos cerca de 90 e poucos % dos juízes e promotores que ganham bem acima disso. E um dos personagens que tem aparecido, não vou citar o nome dele, mas que tem aparecido de forma midiática muito intensamente nesse país, que aparece como um paradigma da moralidade, ao invés de ganhar os 35 mil que a lei permitiria, talvez até fazendo uma pequena concessão, ele ganha por mês, segundo outro dia eu pude ver, porque o seu contra-cheque foi exibido nas redes sociais, ele ganha nada mais, eu vou até ler aqui, R$ 86.850,59 por mês. Outro dia também vi um desembargador que, justificando formas ilegais e até admitindo que elas eram, digamos, caminhos escusos para aumentar os salários, né, apoiava concretamente a outorga de certos penduricalhos no seu salário, dizendo: mas nós precisamos andar bem vestidos, nós precisamos ter plano de saúde, nós precisamos... as nossas roupas, nós temos que fazer o quê? Comprar em Miami, etc., etc. Isso está nas redes sociais, não é difícil de encontrar. E a pergunta que fica é a seguinte: só eles que precisam andar bem vestidos? Só eles que precisam plano de saúde? Só eles que precisam morar bem, viver bem, ter boa aparência? Até isso era apresentado. Meus amigos, essa é uma das deformações, uma das deturpações da nossa sociedade. E eu quero dizer o seguinte: o povo tem que saber, a sociedade tem que saber da existência desses e de muitos outros. Eu citei aqui apenas alguns exemplos de privilégios. Fazer um inventário desses privilégios. E quando vierem falar de combate à corrupção, sim, vamos combater a corrupção, mas vamos incorporar no combate à corrupção o combate a esses privilégios, a esses que vivem de forma nababesca, muitas vezes, enquanto que a maioria dos que trabalham, do povo trabalhador no Brasil, enfrenta dificuldades que todos os dias só se fazem mais graves e penosas.